Olá, amigos. Pastor James Rafferty aqui. Estou muito feliz que vocês se juntaram a nós para o painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos na lição número 3 do nosso estudo sobre 1ª e 2ª Coríntios, e a lição 3 é intitulada Unidade em Cristo. Se você gostaria de obter sua própria cópia da lição da Escola Sabatina, você pode fazer isso indo para 3abnsabbathschoolpanel.com. Não vá embora. Nós já voltamos. Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso estudo contínuo em 1ª e 2ª Coríntios. Pastor James Rafferty aqui. Estamos na lição número 3, Unidade em Cristo. Se você gostaria de obter as anotações para as lições da Escola Sabatina, as anotações que são extras ao trimestral da Escola Sabatina, você pode fazer isso acessando 3abnsabbathschoolpanel.com. Assim que você se inscrever lá, você receberá para sempre as notas do painel da Escola Sabatina, nossas notas extras que complementam a lição da Escola Sabatina. Agora, antes de começarmos nossa lição, vou apresentar a você, sua família, minha família, nossa família, o painel da Escola Sabatina que está comigo hoje. Sentada à minha esquerda imediata está minha irmã em Cristo, Shelley Quinn. É tão maravilhoso estar aqui e eu tenho a lição de segunda-feira focada em Jesus. E então temos o pastor John Lomakang. Outro apoio de livro para James. E eu tenho a lição de terça-feira, sabedoria e maturidade. E então temos o pastor John Dinsey. Obrigado, Pastor James. Indo para a quarta-feira, temos servidão semelhante a Cristo. E, finalmente, por último, mas não menos importante, temos o pastor Ryan Johnson. Muito obrigado, Pastor Rafferty, pela lição da última quinta-feira, cujo título é Um Estilo de Vida que Reflete a Cruz. Amém. Amém. Estamos olhando para este tema, unidade em Cristo, e se você já teve dificuldades na sua igreja local com desunião ou está tendo dificuldades com isso, esta lição deve ser de grande ajuda para você. Sei que foi uma bênção para mim enquanto eu estudava. Antes de começarmos, claro, queremos ir ao Senhor em oração e pedir ao Espírito Santo que esteja conosco e com cada um de vocês. Vou pedir ao pastor John Dinsey se você poderia orar por nós, por favor. Claro. Vamos orar juntos. Nosso maravilhoso e amoroso Pai Celestial, agradecemos tanto por nos ter dado a oportunidade de estudar estas coisas maravilhosas que nos deixou. E, Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos entender e comunicar palavras maravilhosas de vida. Por favor, esteja com todos aqueles que vão ouvir e assistir a este programa. Oramos para que o que compartilhamos os ajude em sua caminhada cristã contigo. Pedimos essas coisas em nome santo e abençoado de Jesus. Amém. 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 Vamos começar com a tarde de sábado e vamos olhar os versículos da Bíblia 1 Coríntios 1, 12 a 17. Passamos bastante tempo nesses versículos. Eles também estão nesta lição. Mas então passamos para Romanos capítulo 1, versículo 29, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4, e em seguida Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, e 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 até de 20 a 23 a 28, e então Colossenses, capítulo 1, verso 24. Nosso texto de memória é encontrado em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Aqui está o que diz: Apelo a vocês, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês concordem e que não haja divisões entre vocês, mas que sejam unidos na mesma mente e no mesmo entendimento. Então, isso foi muito importante para o apóstolo Paulo. Ele realmente acreditava que a unidade era um princípio importante a ser seguido na igreja cristã primitiva. E, claro, nos escritos inspirados da Bíblia, vemos essa unidade no Antigo Testamento. O Salmo 133 fala sobre ser como o óleo que ungiu a cabeça de Arão e escorreu pela sua barba, a unidade do povo de Deus. E foi a última oração que Jesus fez quando estava na terra. João, capítulo 17. Era uma espécie de oração de intercessão que ele faz no céu. Você pode imaginar que ele está orando por esta unidade agora mesmo. Esta semana vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulos 1 a 4, onde o apóstolo Paulo lida com o problema das discussões na igreja e como superá-las, ou seja, através da unidade em Cristo. Portanto, o foco da nossa lição não é que seríamos unificados ou tentaríamos ser unificados uns com os outros, mas tentaríamos ser unificados com Cristo. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais unidade encontraremos uns com os outros. A lição de domingo, o problema das panelinhas na igreja.
O trimestral diz: apego de Paulo de que não haja divisões entre vocês, mas que sejam unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. 1 Coríntios 1:10 domina os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios. Na verdade, a maioria dos estudiosos, continua a revista trimestral, concorda que a unidade é o tema abrangente que une todas as partes da carta. Então, quando lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 17, queremos fazer as perguntas: como essas passagens nos ajudam a entender o quão absurdo é formar panelinhas em torno de líderes locais? E qual é a solução de Paulo para isso? Vamos lá. 1 Coríntios 1, começando com o versículo 12. Agora, eu digo que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas ou Pedro, e eu sou de Cristo. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por você, você foi batizado em nome de Paulo. Agradeço a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu batizei em meu próprio nome. E também batizei a família de Estefanas. Além disso, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja feita sem efeito. Como evangelista, esse conceito de ser enviado para pregar o evangelho, não batizar, vira o evangelismo de cabeça para baixo. Quer dizer, na verdade, coloca-o no caminho certo, porque o foco do evangelismo, muitas vezes, é batizar as pessoas quando Paulo diz que não se trata de batizar as pessoas. É sobre pregar a cruz. É sobre pregar Cristo e Ele crucificado, e por falar nisso, quando você prega Cristo, adivinha o que acontece? Os corações das pessoas são conquistados para o Senhor, e elas querem ser batizadas. Então vemos que Paulo está pondo as coisas em ordem aqui. Paulo está usando, o trimestral continua a dizer, palavras fortes para retratar a falta de unidade entre os membros da igreja. Em Corinto, ele usa a palavra grega schisma, divisão, 1 Epístola aos Coríntios 1:10, e eris, contenda, 1 Epístola aos Coríntios 1:11. Ele diz: pois foi declarado a mim, meus irmãos, por aqueles que são da casa de Cloé, que há contendas ou discussões entre vocês. O substantivo para schisma, assim como o verbo schizo, dividir, é usado em outras partes do Novo Testamento para descrever diferenças de opinião resultando em facções. Então, o substantivo eris, contenda, também aparece frequentemente em listas de vícios que não devem ser praticados pelos cristãos, e é aqui que isso se torna realmente significativo. Pelo menos enquanto eu estudava a lição, percebi quão séria era a divisão e quantas vezes a divisão é causada não necessariamente pela palavra de Deus, mas pela nossa interpretação da palavra de Deus ou pelas interpretações do homem da palavra de Deus. E, portanto, Paulo estava dizendo: não sigam os homens. Siga a palavra de Deus. Você sabe, os bereanos em Atos, capítulo 17, eram mais nobres do que outros, diz Paulo, porque receberam sua palavra com prontidão de mente, mas voltaram e pesquisaram nas Escrituras para ver se o que ele estava dizendo era verdade. Agora, se os bereanos vão verificar Paulo, devemos aprender nossa própria lição com isso. Veja a seriedade disso. Quando lemos Romanos capítulo 1, versículo 29, vou apenas dar a lista aqui. Romanos capítulo 1, versículo 29, a lição trimestral nos dá. Romanos capítulo 13, versículo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20 e Gálatas capítulo 5, versículo 20. Quando lermos esses versículos, vamos descobrir que esse cisma, essa desunião, essa eris, essa contenda, está listada com um monte de outros pecados que são absolutamente perversos. Por exemplo, Romanos 1, 29, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, homicídio, debate, essa é a palavra novamente para brigas, para contenda, engano, malignidade, sussurradores e assim por diante. Então, lemos em Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos honestamente como em pleno dia, não em farras e bebedeiras, não em promiscuidade e libertinagem, nem em brigas, discussões e invejas. Então aqui temos essa divisão, essa palavra que fala sobre o que está acontecendo na igreja sendo conectada, nestas outras passagens, com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Precisamos nos afastar do mundo e às vezes na igreja pensamos que está tudo bem debater, está tudo bem brigar. Sabe, pelo menos não estamos vivendo no mundo. Você está vivendo no mundo. Estamos vivendo no mundo. Este é um princípio importante. Esta unidade é um princípio importante. Na verdade, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Você é carnal quando há inveja e contenda, brigas e divisões entre vocês. Não são vocês ainda carnais andando como homens? 1 Coríntios 3, 3. Pois eu temo, 2 Coríntios 12, 20, que quando eu vier, vos encontre do jeito que eu não gostaria, que eu seja encontrado por vocês como alguém que não gostaria, para que não haja debates, discussões, invejas, ira, contendas, maledicências, cochichos, arrogâncias, tumultos.
Então, Paulo está dizendo: vou chegar e serei diferente do que você espera. E você será diferente do que eu espero, porque vou encontrar todas essas brigas acontecendo. E em Gálatas 5, ele alinha isso com idolatria, feitiçaria, ódio e discórdia, brigas, emulações, ira, contendas, sedições e heresias. Então, este é um problema sério. Como podemos encontrar um remédio para este problema? O que nossa igreja local pode fazer para evitar esses problemas? Ou como a desunião na igreja pode ser remediada? Bem, quero que olhemos aqui para 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 a 17. Agora, toda esta sessão é muito boa, mas vamos nos concentrar apenas nesta pequena parte aqui. 2 Timóteo 2, começando com o versículo 14, Paulo diz: sobre estas coisas, lembre-os, advertindo-os diante do Senhor que não discutam sobre palavras sem proveito, mas para a subversão dos ouvintes. Lá está a palavra novamente, esforçando-se, contendendo. E estude para mostrar a si mesmo aprovado por Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Mas evite conversas profanas e vãs, pois aumentarão a impiedade e suas palavras corroerão como uma gangrena. Portanto, devemos estudar para mostrar nossa aprovação, dividir corretamente a palavra de Deus e evitar conversas profanas e vãs. E então, ele continua a dizer: de quem é Himeneu e Fileto, que quanto à verdade erraram, dizendo que a ressurreição já passou, e eles derrubam a fé de alguns. Agora, se a ressurreição já passou, então aqueles que ressuscitaram já devem estar no destino ao qual a ressurreição os levou. Deixe-me reformular isso. A Bíblia ensina que os salvos e os perdidos serão ressuscitados por Jesus Cristo em seu devido tempo, antes dos 1000 anos e depois dos 1000 anos. No entanto, se a ressurreição já aconteceu, Pastor Ryan, então onde estão os salvos e onde estão os perdidos? Bem, se aceitarmos o ensino de Himeneu e Fileto de que a ressurreição já passou, então os salvos já estão no céu e os perdidos já estão neste lugar que eles chamam de inferno. E parte da fé, talvez até hoje possamos dizer que a fé de muitos, mesmo a grande maioria dos cristãos professos, foi derrubada de acordo com o inspirado apóstolo Paulo. Não podemos evitar totalmente as heresias na igreja, mas podemos permitir que Deus as controle para o bem. Então, quando vemos a palavra de Deus sendo mal aplicada, como Paulo está apontando aqui por esses dois personagens, podemos reconhecer que o remédio é dividir corretamente a palavra da verdade. Agora, quando dividimos corretamente a palavra da verdade, a ressurreição já aconteceu. Não, ainda não aconteceu. Não vai acontecer para os justos até que Jesus venha, e para os ímpios, essa segunda ressurreição acontece após os 1000 anos. Houve um punhado de pessoas que foram com Cristo após sua ressurreição, mas a vasta maioria dos crentes e descrentes estão em um estado de sono inconsciente. Isso é o que a Bíblia nos diz em textos como João capítulo 11. E então, mesmo hoje, esse ensino de Himeneu e Fileto está derrubando a fé de alguns, porque se a ressurreição já aconteceu, então assim que você morre, você vai para lá ou você vai para lá, certo? E precisamos reconhecer que a palavra de Deus é o remédio. Precisamos voltar à palavra de Deus, voltar à Bíblia para mostrar-nos aprovados. Essa é a principal razão para discussões e debates, contendas e conflitos no cristianismo, porque, segundo o apóstolo Paulo, os escritos inspirados de Deus não são seguidos. Em vez disso, seguimos homens. Homens bons, homens piedosos, homens como Paulo, Cefas, Apolo. Em vez de pedir um assim diz o Senhor e seguir a palavra inspirada, seguimos homens e suas opiniões sobre os profetas inspirados de Deus. Precisamos seguir um assim diz o Senhor, não um assim diz Tiago, ou um assim diz Shelley, ou um assim diz Ryan, mas um assim diz o Senhor. Então, Paulo nos dá o remédio. Siga a palavra de Deus. Se há uma passagem das Escrituras ou um ensinamento bíblico que não está claro, não faça disso uma questão de teste. Não seja crítico ou julgador em relação a isso, mas siga a palavra de Deus. Amém e amém. Obrigado por essa bela fundação. Meu nome é Shelley Quinn. Tenho a lição de segunda-feira centrada em Cristo. Você sabe, um dos maiores testemunhos que a igreja pode oferecer ao mundo é a verdadeira unidade. Frequentemente temos pessoas, ouvintes ou telespectadores que ligam para 3ABN e ficam impressionados com a unidade, a unicidade das nossas mensagens, mesmo tendo tantas personalidades diferentes. Mas o que eles veem entre nossos apresentadores é uma unidade.
E por que isso fala tão poderosamente às pessoas? Porque a unidade em torno de uma verdade bíblica é um testemunho de que Cristo está entre o seu povo. Isso mesmo. Quando os crentes se firmam na plataforma da palavra de Deus, a verdade eterna de Deus se torna um poderoso testemunho, certo? E esse foi exatamente o fardo do coração de Paulo em sua abertura para a primeira carta aos Coríntios. Ele, antes de abordar os problemas deles, vai lembrar quem eles são em Cristo. Vou ler, se vocês tiverem suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver os versículos 4 a 10. Quero destacar algo antecipadamente. Muitas pessoas dirão que Cristo é seu Salvador, mas Paulo está ressaltando a importância do senhorio de Cristo Jesus. Vamos ver 4 vezes nestes poucos versículos que ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 4. Dou graças ao meu Deus sempre a vosso respeito, pela graça de Deus que vos foi dada por Cristo Jesus. Assim, sua identidade em Cristo, eles receberam graça, que fostes enriquecidos em tudo por ele, em toda palavra e todo conhecimento. Então, não só tinham graça, mas foram enriquecidos em Cristo. Mesmo como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Quando você está em Cristo, a verdade do Evangelho é confirmada em sua vida, para que você não fique atrás em nenhum dom, ansiosamente esperando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez que ele usa o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre o senhorio de Jesus. Primeira vez nesta breve passagem. Então, você está aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que também te confirmará até o fim, para que você possa ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que este é um dos mais incríveis verdades sobre o plano de Deus, o eterno pacto de Deus. Deus é o Deus que ele é o criador de pactos, ele é o guardião de pactos. Ele promete repetidamente nos tornar irrepreensíveis, completar a boa obra que começou em nós, e que Ele é quem nos tornará irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai sustentá-lo até o fim, se você estiver em Cristo. Deus é fiel por quem vocês foram, e este é um ponto importante. Chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí temos novamente o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a soberania de Cristo é fundamental. O que isso significa? Isso significa que ele reina sobre sua vida. Você não pertence a si mesmo, nós pertencemos a ele. Ele pagou o preço de resgate. Essa é a verdade central que governa a igreja. Então, antes de abordar essas divisões e conflitos, Paulo está deixando claro: a igreja não pertence a líderes humanos. Isso mesmo, a igreja pertence a Jesus Cristo. Agora vamos olhar para o versículo 10, 1 Coríntios 1, 10. Ele faz este apelo: agora eu imploro a você, isto não é uma sugestão casual. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem a mesma coisa, que não haja divisões entre vocês, que estejam perfeitamente unidos, unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. A unidade da igreja importa profundamente para Deus. E em Corinto, as lealdades estavam sendo desviadas de Cristo para personalidades. Por isso, Paulo perguntou: Cristo está dividido? Não.
Paulo foi crucificado por você? Não. Você foi batizado em nome de Paulo? Não. Mateus 28:19 diz: somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não de um líder humano. Então, o mesmo perigo existe nas igrejas hoje. As divisões são sutis, elas não começam com uma rebelião aberta. Algumas pessoas se reunirão em torno de um pregador favorito, professor, um líder, um ponto de vista, e de repente suas preferências se solidificam em grupos. Esses acampamentos, que são centrados em personalidades e ministérios, em vez de serem centrados em Jesus. Então, Paulo deixa claro no que disse que isso é um erro, porque é uma negação da nossa lealdade a Cristo. Ouçam o que estou dizendo. Se vocês estão divididos e seguindo uma personalidade, estão negando sua lealdade a Cristo como seu Senhor. Somos chamados para a comunhão com Cristo, nosso Salvador, que foi crucificado por nós, nosso Senhor, em torno de quem a igreja deve se reunir. Isso não significa que não haja espaço para liderança, porque, obviamente, Deus dá líderes à igreja, mas os líderes nunca foram feitos para substituir Cristo como o centro. 1 Coríntios 12, versículo 27, Paulo explica a verdadeira união, onde ele diz: nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros dele. Portanto, um corpo tem muitas partes diferentes, cada parte tem sua função e sua contribuição para a saúde do corpo. A mão não é o olho, o pé não é o ouvido, mas todos pertencem ao corpo. Paul está, e quero deixar isso claro, Paul não está pedindo uniformidade, mas sim unidade. Qual é a diferença? Uniformidade diz que todos devem parecer iguais, soar iguais, pensar da mesma forma, em todos os detalhes, funcionar exatamente da mesma maneira. O olho funciona como um ouvido, mas a unidade bíblica permite a diversidade de dons, personalidades, funções e origens, enquanto todos se submetem ao Senhor. A igreja é mais saudável quando há unidade na diversidade. Eu diria que é mais do que isso, é unidade apesar da diversidade. Então, 1 Coríntios 1:10, voltando para, deixe-me olhar essa escritura novamente. Ele disse: rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que falem a mesma coisa. Não haja divisões, mas que estejam perfeitamente unidos. Essas palavras em grego, isso carrega a ideia de ser restaurado à condição adequada, consertando o que foi rasgado, colocando o que está quebrado de volta no lugar. Então, quando se formam panelinhas, os relacionamentos são distorcidos. Algo no corpo está desalinhado. Paulo está dizendo que a igreja deve ser restaurada à sua condição correta. E essa restauração vem somente quando somos trazidos de volta sob o senhorio de Cristo. Isso é relevante hoje. Tenho mais 2 páginas de anotações sobre pequenos grupos e eles são tão importantes, mas há um perigo se você permitir que um pequeno grupo se torne um grupo fechado em torno de uma personalidade. Pegue as anotações. Você pode ler o restante. Amém, amém. Muito obrigado, Shelley. Eu amo essa ideia de que unidade não é uniformidade. Muito importante. Bem, nós vamos voltar já, então não vá embora. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o Momento de Missão da 3ABN. Marshall foi criado na Igreja do Nazareno e frequentava fielmente todos os domingos, mas a vida se tornou difícil depois que sua esposa desenvolveu artrite reumatoide severa. Durante anos ela sofreu, mas então foi milagrosamente curada de sua dor.
Anos depois, após se aposentarem em Idaho, eles descobriram a 3ABN, embora Marshall evitasse seus ensinamentos sobre o sábado do sétimo dia. Finalmente, enquanto procurava nas escrituras um versículo que ele achava que apoiava o culto de domingo, ele percebeu que havia entendido mal o que a Bíblia realmente dizia e ficou convencido de que deveria adorar no sábado. Um dia, eles viram um casal usando camisetas de final de semana dos 10 mandamentos da 3ABN em uma pizzaria, e Maxine perguntou o que significava. O pastor adventista e sua esposa estavam muito felizes em falar-lhes sobre o livro 10 Mandamentos retirados 2 vezes e se ofereceram para trazer-lhes uma cópia quando os livros estivessem disponíveis. Mas Marshall e Maxine decidiram participar da igreja deles e receber o livro na igreja deles. Por 4 anos e meio, eles foram à igreja todo sábado e domingo, onde Marshall tocava órgão para ambas as congregações. Então, ele percebeu que aos 75 anos precisava tomar uma decisão. Então, com o consentimento de sua esposa, eles escolheram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é um belo testemunho? E eu terei outro no próximo momento de missão da 3ABN. Oh, uau, Jill, este é um testemunho incrível. Isso acabou de chegar de um cara que comprou um livro usado online e adivinha o que estava dentro? 2 marcadores de livro da 3ABN dizendo painel da escola sabatina. Então ele nunca tinha ouvido falar disso, procurou e está todo animado com o que está encontrando no site da escola sabatina da 3ABN. É incrível. Eu amo isso, porque Deus quer que descubramos a verdade e encontremos Jesus em todos os lugares. E o painel da Escola Sabatina 3ABN está fazendo isso. Então convidamos você, vá para 3ABN.tv. Você pode doar se quiser apoiar o trabalho que acontece aqui. Amém. Espero que você tenha sido abençoado pelo momento da missão, porque esse é o trabalho que Deus está fazendo nos corações das pessoas, através do ministério da 3ABN. E estamos muito agradecidos. Vamos continuar com o nosso estudo, Unidade em Cristo. Vamos para a lição de terça-feira com o pastor John Lomakang. Obrigado, James. Obrigado, Shelley. O meu é sabedoria e maturidade. Agora, você presumiria que eles andam juntos, mas esse não é necessariamente o caso. Maturidade não significa necessariamente idade. Significa uma mente moldada pela sabedoria e orientação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo já foi desafiado por isso na igreja de Corinto. Ambos os capítulos, ambos os livros falam sobre isso, os desafios. E hoje, a mesma coisa. Você sabe, temos diversidade nas igrejas hoje, todos os grupos etários, todos os tipos de adoração, todos os tipos de instrumentos, diferentes crenças denominacionais em todo o quadro. Mas Paulo não está falando sobre diversidade nesse sentido. Ele está falando sobre o desafio da igreja quando se trata da maturidade, porque a maturidade é uma parte vital disso. Você vê, o escritor de Hebreus fala sobre aqueles que a essa altura deveriam estar lidando com carne. Eles ainda precisam do leite da palavra. Quero dizer, deveriam estar lidando com carne, mas eles precisam do leite da palavra novamente. E então, Pedro fala sobre o novo nascimento, desejando o puro leite da palavra para que você possa crescer com isso, para que você possa se tornar maduro. Você teria dificuldade se tivesse um filho de 15 anos indo para a escola com uma mamadeira. Você diria, o que há de errado com ele? Você consegue imaginar ver seus filhos adultos com mamadeiras? Bem, se você pudesse puxar a cortina, veria cristãos adultos com mamadeiras, ainda lidando com o leite, sem maturidade suficiente para lidar com a carne da palavra. E assim, o mundo de hoje substitui a carne da palavra com coisas que fazem você pensar que é carne, como entretenimento, hype, diversão. A lista continua e continua. Você pode olhar para a abundância de serviços religiosos no mundo de hoje e, em grande parte, grandes edifícios, luzes, câmeras, ação, ótima música. Nada de errado com nenhuma dessas coisas, mas a essência está faltando. E quando você olha para isso, Paulo está falando que a sabedoria deve trazer maturidade, mas a maturidade não pode acontecer sem a essência da palavra. Então ele fala sobre isso, e eu vou apenas explicar isso. O problema que ele fala é a maturidade espiritual na igreja. 1 Coríntios 3, 1 a 4. Note isso. E eu, irmãos, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como carnais. Por quê? Como bebês em Cristo. Eu te alimentei com leite e não com comida sólida, pois até agora você não estava apto para recebê-la, e mesmo agora você ainda não está apto, pois você ainda é carnal. Pois onde há inveja, contenda e divisão entre vocês, não são vocês carnais e se comportando como meros homens?
Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, você não é carnal? O que ele está dizendo essencialmente aqui, como Paulo fala sobre isso mais tarde, é que ele diz: mestres que têm coceira nos ouvidos, pessoas que procuram mestres que têm coceira nos ouvidos, elas escolhem quem seguir e assim não se tornam mais maduras do que a pessoa que estão seguindo. A pessoa que eles seguem torna-se o marco de seu crescimento. Portanto, se essa pessoa for ignorante, é o caso de cegos guiando cegos. Se essa pessoa tiver sabedoria em certas áreas, esse é o limite da sabedoria deles. Mas se você seguir Cristo, não há limite para a sabedoria. Continuamos crescendo em graça até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4. Então a pergunta é: como Paulo descreve a imaturidade espiritual dos coríntios? Vou dividi-los em cerca de 7 partes. Vamos começar com a primeira. A primeira diz: Paulo os descreve como carnais. Aquela palavra ali, carnal, significa em grego carnal, ou seja, eles estão apenas preocupados com as coisas que trazem atenção ao corpo. Recentemente eu estava trabalhando em um livreto chamado Engage the Mind, Free the Body. Todo vício que enfrentamos no mundo hoje está centrado em agradar o corpo, seja o que for, entretenimento, drogas, álcool, é tudo sobre o corpo. E vivemos em uma nação que diz, bem, vida, liberdade e a busca da felicidade, não a busca do cristianismo ou a busca de Cristo, ou definitivamente não a busca da maturidade espiritual. Estamos perseguindo coisas que têm apenas uma espécie de... é como um vapor. Ele aparece e depois desaparece, e então precisamos de uma dose maior para manter o entusiasmo. Paulo fala sobre viver de acordo com a natureza humana, não guiado pelo espírito, controlado mais por emoções e orgulho do que pela verdade. É por isso que ele diz: não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como carnais. Você não entende o que estou dizendo. Você realmente não tem a profundidade para interpretar o que estou tentando comunicar? Você ainda não está versado nas Escrituras? Você tem uma Bíblia que parece tão nova que você nem consegue encontrar as Escrituras? Muitas pessoas vêm à igreja hoje em dia, mesmo sem Bíblias, elas preferem usar o celular. Dá a elas uma opção: ouça o sermão ou ignore-o e vá para o seu site favorito. É por isso que a igreja é tão espiritualmente imatura. E quando você é espiritualmente imaturo, o diabo lhe dará substitutos de bom grado. Eu sempre digo para levar uma Bíblia que não precise de baterias. Ela nunca perderá poder. A segunda coisa é que os recém-nascidos em Cristo são espiritualmente subdesenvolvidos, carecem de profundidade e discernimento, sempre aprendendo, nunca sendo capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Existem igrejas que podem cobrir todos os tópicos, mas elas perdem as direções. É como um GPS, Shelley. Elas estão dirigindo em todas as direções, mas não estão no controle. O GPS está no controle. O GPS está dizendo a elas para onde ir. Suas mentes estão desligadas. Uma das coisas que você pode fazer para garantir a falta de crescimento é desligar a mente e deixar que outra pessoa te alimente com uma colher. Quando eu estava na faculdade, ela tinha uma colher grande na frente da classe. Ele disse: não vou te alimentar com colher. Vocês mesmos encontram as respostas. Não quero ver apenas a resposta dos problemas de matemática. Quero ver como vocês chegaram àquela resposta. Tínhamos 6 problemas em 2 horas para resolvê-los. E ele disse: eu quero ver o trabalho. E alguns desses problemas de matemática ocupavam 1,5 páginas. Eu quero ver como você chegou à resposta. Não esta geração. Eles querem a resposta. Esqueça o problema. Esqueça o trabalho para chegar lá. E a mesma coisa está acontecendo com a igreja hoje. A terceira coisa que Paulo fala é que eles tiveram experiências com Cristo, mas não cresceram em Cristo. Cuidado com aquelas coisas chamadas: ei, venha experimentar Cristo. A Bíblia quer que você seja mais profundo do que isso. Venha crescer em Cristo, não apenas experimentar Cristo. É como experimentar uma montanha-russa, mas você vai para casa e a montanha-russa fica para trás. O que acontece como resultado de apenas procurar uma experiência, incapazes de lidar com a verdade sólida, alimentados com leite, não com comida sólida, não prontos para um entendimento espiritual mais profundo? E hoje, você tenta se aprofundar, as pessoas vão a igrejas onde recebem superficialidade. Elas querem cobertura, não querem o bolo, não querem a carne, elas querem se sentir bem. Eles querem alguém que apenas lhes dê suas drogas. E eu disse a um pastor hoje, uma das razões pelas quais as igrejas são tão barulhentas me lembra de um ditado das Índias Ocidentais. E pastor Denzi, você pode conhecer isso. Eles disseram: barris vazios fazem mais barulho. Quando você empurra um barril vazio para baixo dos degraus, como fazemos nas Índias Ocidentais, ele faz mais barulho. Mas se estiver cheio, é abafado, é silencioso. As igrejas são barulhentas porque são barris vazios, e o pastor não está mais pregando o evangelho porque ele é apenas o traficante. Eu tenho que dar a eles o que eles querem, senão minha igreja vai ficar vazia. Isso é o que aconteceu. É por isso que a igreja é tão imatura hoje. O outro, dividido
pela concorrência. Bem, quem você gosta de ouvir pregar? Eu sempre digo às pessoas, se eu não estiver na cidade, por favor, venham à igreja, porque não é sobre mim, é sobre quem Deus escolhe. Às vezes é a Shelley, e quando o James está na cidade, às vezes é o James, e às vezes é o pastor John Denzi, às vezes é o pastor Johnson. É a pessoa escolhida por Deus para interpretar corretamente a palavra da verdade. Não diga, estou seguindo o pastor Johnson, estou seguindo o pastor James, estamos seguindo Cristo. Paulo diz, siga-me enquanto eu sigo Cristo. E então a quinta coisa que se destaca, marcada por inveja, conflitos e divisão. Essa foi uma das outras razões para a imaturidade espiritual. Evidência de imaturidade não é falta de conhecimento, é falta de caráter semelhante ao de Cristo. Todas essas coisas, inveja, contenda e divisão, não têm caráter semelhante ao de Cristo. Por que devemos ser como Cristo? Guardamos o sábado. Eles guardam o dia errado, guardamos o dia certo. Não precisamos ser gentis. Tenha cuidado, seu caráter determinará se você está ou não conectado ao divino. E não se esqueça das palavras de Cristo. Ele disse, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Elas virão e tomarão seu lugar, porque não é apenas a verdade, mas refletir o caráter de Cristo que indica se você é espiritualmente maduro ou não. Portanto, o padrão do que parece ser a maturidade espiritual, quando você lê 1 Coríntios 2, 6 e 7, fala sobre não procure a sabedoria humana, procure a sabedoria divina. E eu mencionei isso anteriormente, mas deixe-me dar-lhe algumas características-chave para a maturidade. Primeiro, compreender a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, enraizada na cruz de Cristo. Em segundo lugar, a espiritualidade discerne a verdade. Compare coisas espirituais com espirituais. Você tem que comparar o que acha espiritual com a palavra de Deus, que é espiritual. Além disso, ore por sensibilidade, pela orientação do Espírito Santo. A terceira coisa é se alimentar de comida sólida. Desligue todo o entretenimento. Realmente dedique um tempo em um livro que leva tempo para encontrar as respostas. Vá além do básico. Desenvolva profundidade na palavra. Número 4. Exercite o discernimento. Ore, Senhor, mostra-me a diferença entre o bem e o mal, a verdade e o erro. O discernimento vem com a prática e o crescimento, e essa prática inclui a orientação pela palavra de Deus e o Espírito Santo. E, finalmente, número 5, ore por uma espiritualidade centrada em Cristo, não dirigida por personalidades, pois isso não nos divide por liderança, vê todos nós como um em Cristo, e todos nós, quando estamos espiritualmente maduros, somos colaboradores de Deus, e Ele sozinho é nosso alicerce. Amém. Amém. Mensagens poderosas que eu vi até agora. Louvado seja o Senhor. E agora estamos na quarta-feira, servidão semelhante a Cristo. Então, fui ao dicionário para descobrir definition.net o que é essa palavra servidão. Pode ser definida como o ato de servir voluntariamente e colocar as necessidades e interesses dos outros acima dos próprios. Envolve adotar uma atitude humilde e altruísta, realizar tarefas e responsabilidades com dedicação e buscar contribuir para o bem-estar e sucesso daqueles que estão sendo servidos. Então, isso também envolve, é claro, atos de bondade e compaixão, ser atencioso com os outros. Então, a lição nos leva a 1 Coríntios 4, 1 a 2. E a questão que temos aqui é o quê? O que essa passagem ensina sobre a visão correta que se deve ter sobre líderes humanos? Você sabe, nós temos líderes. Qual é a visão correta que devemos ter deles? E Paulo destaca isso maravilhosamente, começando em 1 Coríntios 4, 1, que todos nos considerem como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ele está apontando as pessoas para Deus e que ele é um servo de Deus. Portanto, nenhuma glória para si mesmo, glória a Deus. Então, vamos considerar aqui a vida de Cristo. A vida de Cristo é uma vida caracterizada por um serviço aos outros. Lendo para você a lição, diz aqui, em 1 Coríntios 3, 1 a 4, Paulo sugere que panelinhas resultam de uma falta de maturidade espiritual. No entanto, antes de abordar este assunto, ele afirma, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Esta frase provavelmente se refere à maneira de pensar e agir de Cristo. Em outras palavras, o crente tem a mente de Cristo. Quando é isso? Quando ele pensa e age como Cristo. Colocar essa mentalidade em prática em todos os aspectos da vida não é tão fácil, não é? É isso que a lição destaca, porque o ego continua querendo se manifestar. Sabe? Aquele velho homem quer se manifestar.
Então, Satanás vai tentar apertar esses botões, e ele fará com que as pessoas digam e façam coisas para trazer seus velhos hábitos. No mundo greco-romano, diz na lição, havia muita competição entre figuras políticas, filósofos, pensadores e líderes religiosos. O desejo por aprovação cultural levou a igreja de Corinto a seguir os padrões seculares. Isso pode ser um perigo para a igreja hoje. E isso é muito verdade. Quando começamos a desviar o olhar de Cristo e olhar até para outros ministros em outras igrejas, isso pode ser um perigo para a igreja. Vamos olhar para Cristo. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Então, vamos considerar Jesus, e ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está trabalhando em todos nós, mas quando começamos a olhar para outra pessoa, para imitar alguém, ou até mesmo outros lugares, outras igrejas, então nos metemos em sérios problemas e não estamos refletindo Cristo e falhamos. 1 Coríntios 4, 2. Além disso, é necessário que os mordomos sejam encontrados fiéis. Isso é muito interessante, falando sobre servos. Você é um servo, mas agora um servo deve ser fiel. Bem, o que significa a palavra fiel? No grego é pistos, que significa fiel, verdadeiro, confiança, confiável e confiar. Confiante em, também de maneira verdadeira. Então, uma pessoa fiel é alguém em quem você pode confiar. Sabe, você pode dizer, ei, você se importaria de fazer isso? E essa pessoa, sim, eu faço. E ela fará. Então, fiel e verdadeiro. Quando falamos sobre fiel e verdadeiro, devemos entender que Deus é fiel. Primeiro, em 1 Coríntios 1, 9, diz, Deus é fiel por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é fiel. Em Apocalipse 1, 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e lavou dos nossos pecados com seu próprio sangue. Louvado seja o Senhor, somos chamados a ser fiéis. E, quando você pensa em fiel, envolve honestidade, envolve ser verdadeiro com a missão que Deus te chamou para. É algo horrível quando as notícias relatam que algum ministro fez isso ou aquilo e faz a fé cristã parecer ruim. Devemos ser encontrados fiéis. E como podemos ser encontrados fiéis? Devemos continuamente olhar para Jesus, continuamente estudar a vida de Cristo. Sabe, se você quer aprender a jogar beisebol, você precisa assistir a alguns jogos de beisebol, mas não apenas assistir a jogos de beisebol, você tem que ir para o campo. Da mesma forma, quando queremos ser como Cristo, precisamos observar Jesus, estudar sua vida e imitar seu exemplo. Em suas palavras e ações, imitar Jesus Cristo. E então Filipenses capítulo 3, Filipenses 3 diz, porque nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E é isso que eu preciso enfatizar aqui. Como cristãos, como líderes, não devemos ter confiança na carne. Nossa confiança deve estar em Jesus Cristo. Então, ser fiel a Deus também me leva a Hebreus 3, 5 a 6. Observe o que diz aqui. E Moisés verdadeiramente foi fiel em toda a sua casa como um servo para um testemunho das coisas que seriam ditas depois. Mas Cristo, como um filho sobre sua própria casa, de quem somos a casa, se mantivermos a confiança e a alegria da esperança firme até o fim. Vamos manter firmemente. Precisamos nos apegar a Jesus. Segure-se em Jesus. Lembre-se, ele diz, sem mim você não pode fazer nada. E se sem ele não podemos fazer nada, ser como Jesus significa permitir que ele trabalhe em nós, querendo fazer de sua própria boa vontade. Vamos ter uma imagem de Jesus. A lição nos aponta para Filipenses 2, 5 e 8. Esta é uma passagem notável das Escrituras, começando no versículo 5. Tenha em vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Imagine isso.
que, sendo na forma de Deus, não considerou roubo ser igual a Deus. Espere um minuto. De quem estamos falando? Estamos falando sobre o Criador do mundo. Não considerou que era usurpação ser igual a Deus, um ser tão majestoso que estava lá em cima sendo adorado por anjos. Agora vamos para o versículo 7. Quem, sendo em forma de Deus, não. Isso é 6. Não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso é Jesus, assumindo a forma de servo e vindo em semelhança de homens. E, sendo encontrado na aparência como homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. E eu quero destacar para vocês onde diz na aparência. Você sabe, às vezes usamos a palavra aparência. Ele parece. E na versão King James usa a palavra forma como homem. Sendo assim, ele era um como nós, e ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu me lembro, acho que foi uma lição da escola sabatina há muitos anos, mostrava esse desenho de Jesus lavando os pés de alguém, e na água estava a imagem de Jesus, um desenho de Jesus. Você consegue imaginar Jesus lavando os pés dos discípulos, os pés empoeirados? Pense um pouco mais sobre isso. Jesus lavaria os seus pés? Você agiria como Pedro e diria: não, 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 não. Era importante entender que, mesmo sendo um servo, ele ainda era mestre e senhor. Em 1 Coríntios 2:16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo somente se permitirmos que Cristo esteja em nós. E se permitirmos que Cristo esteja em nós, então coisas maravilhosas acontecerão. Ele trabalhará através de nós. E lembrem-se que diz para deixar as pessoas verem a luz em nós, mas que glorifiquem ao Senhor, nosso Pai Celestial. Então, deixe-me ver rapidamente aqui o que diz em 2 Coríntios 3:18. Esta é a chave para tudo isso, para ser um servo como Cristo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, assim como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o Senhor! E como sabemos disso, devemos continuar dizendo a Jesus: continue a obra, Jesus, continue a obra até que esteja feita. Quero ser como você. Amém. Eu quero ser como você. Muito obrigado, família. Muito obrigado, pastor Haffert. Qualquer discussão sobre ressurreição realmente eleva meus ânimos. Siga a Cristo. Cristo é aquele que devemos seguir, o senhorio de Cristo. Obrigado, irmã Shelley. Estou tão feliz que Cristo é nosso Senhor. Estou feliz que Ele está no comando. Pastor Loma King, não queremos uma experiência cristã que seja toda enfeites e nenhum bolo. Isso mesmo, devemos nos esforçar pela graça de Deus, pela carne. Mas você sabe, algo que você disse, pastor Denzi, que realmente impulsiona a lição que eu tenho, que é a lição de quinta-feira. Além de manter-se firme em Jesus, bem antes de você ler aquela escritura, deixe este pensamento estar em você. Você disse: vamos ter uma imagem de Cristo. Vamos dar uma olhada em Jesus. Amigos, meu nome é pastor Ryan Johnson e eu tenho a lição de quinta-feira. E, curiosamente, o título é Um estilo de vida que reflete a cruz. Você sabe, Paulo faz várias analogias com espelhos em seu trabalho. Temos 1 Coríntios 13, vendo por um vidro escuro, mas depois face a face. Temos 2 Coríntios 3, 18. Conhecemos a contemplação e a transformação que ocorre. E aqui estamos olhando para um estilo de vida que reflete a cruz. Reflexão é algo interessante. Para apreciar um reflexo, você precisa olhar. Você tem que observar. Devemos olhar para a cruz. Devemos observar a cruz antes de refletir sobre ela. Agora, parece que esta lição está olhando e focando na liderança da igreja, e vamos ter isso, mas há algo nela para nós no nosso dia a dia. Olhe para esta declaração. Eu me pergunto o que você pensa.
A cruz tem o poder de reverter qualquer forma manipulativa de controle, vamos desacelerar isso, qualquer estilo de liderança prejudicial, a cruz pode reverter. Qualquer dinâmica manipulativa da igreja, tenha misericórdia, a cruz pode reverter. Qualquer estrutura ou cultura operacional quebrada, a cruz pode reverter isso. Vocês estão me ouvindo, líderes da igreja? Tudo pode ser revertido observando a cruz. E eu tenho que te dizer, tendo um histórico na área médica, quando olho para isso de um ponto de vista de cura, é incrível. Consegue imaginar ir a um hospital que tem todos os andares, certo? Tem a maternidade, a UTI neonatal, tem pessoas lá sofrendo disso e daquilo, e existe uma cura única para todos. É isso que isso está dizendo. A cruz. Se estivéssemos apenas ao pé da cruz, seríamos curados. Agora, muitas vezes, falo sobre pastorear em uma igreja e estávamos todos em desacordo, e então tivemos este serviço de comunhão no meio da semana. Estou trazendo isso à tona, acredito, pela terceira vez no painel da escola sabatina, porque alguém escreveu e disse: Pastor Johnson, me fale sobre esse serviço de comunhão que você teve. Tudo bem? Vou te contar. Foi em uma quarta-feira, uma terça-feira ou uma quarta-feira. Acho que foi em uma quarta-feira. E tivemos serviço de comunhão no meio da semana para focar na cruz em meio ao nosso desentendimento. E estou tão feliz que você falou sobre isso, Pastor Denzi, porque esse é um aspecto da comunhão que nós não fazemos, se posso dizer assim, irmã Shelley, não mais. Nós não fazemos mais isso. Isso é lavar os pés. Nós praticamos a ordenança da humildade e nos concentramos na cruz. E sim, fizemos uma vez, caro ouvinte, se você está assistindo ou ouvindo. Uma vez e com a mentalidade da cruz, seguimos em frente e isso transformou a igreja. Transformou o pastor, tem misericórdia. Isso é o que a cruz fará. Mas vamos olhar para João 17. Estamos falando sobre essa mentalidade que reflete a cruz. Aqui está João 17, 4. Jesus está falando. Ele diz: Eu te glorifiquei na terra. Jesus está falando com o Pai. Eu terminei a obra que me deste para fazer. Note o que Jesus diz primeiro. Eu te glorifiquei na terra. Isso é o que o líder, o que a vida de qualquer pessoa deve refletir, dando glória a Deus, seguindo a vontade de Deus. Vou dizer essa primeira parte novamente, dando glória a Deus. Então agora, com isso em mente, vamos para 1 Coríntios 4 e Paulo nos conduz a algo que chamamos de teologia da cruz. Agora, a expressão teologia da cruz, você não vai encontrá-la nas Escrituras. Foi realmente cunhada pelo grande reformador Martinho Lutero quando ele estava contrastando o que ele chamou de teologia da cruz versus a teologia da glória. E ele conseguiu isso de passagens como esta, 1 Coríntios 4, 1. Que um homem nos considere como ministros de Cristo e mordomos, sim, dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos mordomos que um homem seja encontrado fiel. Observe os ministros. Observe os mordomos, não celebridades. O princípio é ser um servo, não seja um diva. Olha, tem uma pessoa que eu realmente admiro. O nome dele é Pastor Calvin B. Rock. Você conhece o Pastor Rock? Não conhece? Pastor Lomakang? E eu estava entrevistando ele sobre algo e ele disse: Você sabe, o que mais me incomoda nos pregadores de hoje em dia? Ele disse: Ninguém quer ir às casas e ser servos. Todo mundo quer ser um grande, famoso pastor de mega church. Oh, ele disse isso e me acertou bem aqui. Estamos buscando nossa própria glória? Bem, vamos seguir em frente. 1 Coríntios 4, versículos 3 e 5. Vou ler isso. Mas, para mim, é uma coisa muito pequena ser julgado por vocês ou pelo julgamento dos homens. Sim, eu não julgo nem a mim mesmo. Versículo 4. Pois não sei de nada por mim mesmo, ainda não estou justificado por isso. Mas quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha, que trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os conselhos dos corações. Paulo diz que o seu julgamento é uma coisa pequena. Meu julgamento não é suficiente.
O julgamento de Deus é definitivo. Que tipo de líderes estamos sendo, amigos? Veja o que diz em Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo a um homem, a uma mulher, julgamento que parece certo, mas o fim dele são os caminhos da morte. As pessoas têm um histórico de mau julgamento, não temos? Sabe, você já viu aqueles vídeos antigos ou não vídeos, fotos de quando os raios-x foram lançados? Eles estavam colocando-os em lojas de departamento e você podia colocar o pé debaixo do raio-x e obter uma radiografia do pé por 25 centavos ou algo assim. Eles não perceberam que estava causando câncer ou julgamento. Temos um histórico disso. Como Deus diz, confie no meu julgamento. Um líder reflete a cruz quando se apoia no julgamento de Deus. Versículos 6 e 7. E estas coisas, irmãos, eu transferi em figura para mim e para Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não pensar dos homens além do que está escrito, a não pensar das mulheres além do que está escrito. Versículo 7. Pois quem te faz diferente dos outros? E o que tens que não recebeste? O que você tem que não foi dado a você? Agora, se o recebeste, por que te glorias, como se não o tivesse recebido, o que temos que Deus não nos deu? Então, por que um líder deveria se gabar? Eu penso em Moisés descendo da montanha. Seu rosto estava brilhando, mas ele estava refletindo o Deus na presença de quem ele estava. Ele não poderia descer e dizer, olhe como estou brilhando, porque ele não era a fonte da luz. Moisés não poderia se vangloriar. Nunca devemos nos vangloriar. Isso não reflete a cruz. Agora, veja esta mudança. Em 1 Coríntios 4, versículo 8, diz, agora, e Paulo está falando sarcasticamente, vocês estão plenos. Agora você está rico. Você reinou como reis sem nós. Parece laodiceano, não é? Apocalipse 3. Mas Paulo, sendo sarcástico, está dizendo: você acha que chegou lá. Você acha que está reinando e vivendo fácil. Há um aviso aqui. O orgulho espiritual nos cega para a verdade e não refletiremos a cruz. E quando você junta isso com o que já foi dito, ser orgulhoso leva a pensar de forma carnal. Pensar carnalmente leva a agir carnalmente. Mas, amigos, quando olhamos para a cruz, quando vemos Jesus, que é o Criador de tudo, quem deveria ser glorificado, ele deveria estar caindo aos seus pés e dando-lhe todas as honras do universo, estava humildemente lá na cruz, sacrifício, ministério, sem proferir, como diz a música, uma palavra murmurada. Olhe para isso, deixe-me olhar para isso. E, quando observamos e estudamos Cristo, a mente de Cristo, certo, Pastor Denzi, começamos a refletir isso. Nossas vidas refletem a cruz. Esta é a teologia da cruz em oposição à teologia da glória. Amém. 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 Obrigado, Ryan. Obrigado, John Denzi. Obrigado, John Lomacank. Obrigado, Shelley Quinn. E temos alguns minutos para algumas reflexões finais. Só o meu pensamento é que Deus nos ajude a estarmos perfeitamente unidos como um só, juntos em Cristo. Diferentes dons, diferentes funções, mas um só coração. Que não nos concentremos nas personalidades dos seres humanos, mas que estejamos sempre centrados em Jesus Cristo, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Amém. Sinais práticos de que você está crescendo espiritualmente muito rapidamente. Menos facilmente ofendido, menos atraído pela divisão, mais focado em Cristo, maior discernimento espiritual e uma fome mais profunda de verdade e um desejo de conhecer Cristo. Amém. Amém. Revisão do Herald, 21 de novembro de 1899, o verdadeiro cristão desvia o olhar de si mesmo para Cristo, e ao contemplar sua misericórdia incomparável, seu amor inexprimível, todas as barreiras entre ele e seus irmãos são quebradas. A dureza de sua natureza é derretida. Amém. Você quer ser como Jesus? Quer refletir a cruz? Então, amigos, devemos observar Jesus. Reserve um tempo e estude a cruz. Amém, amém. Grande lição, amigos. Sabe, se o ensino da Bíblia é claro como é, siga-o, pratique-o, receba-o como se recebesse Cristo se ele estivesse diante de você, porque ele está.
Cristo está à porta dos nossos corações e bate. Ele está a nossa porta, na forma da palavra de Deus e bate para entrar. Então pare de seguir, pare de receber, pare de praticar as tradições e especulações dos homens e receba a palavra de Deus, seu Criador, seu Redentor. Na próxima semana, vamos olhar para o pecado na igreja e essa é a lição número 4. E ao fecharmos, vamos ter uma palavra de oração juntos. Pai Celestial, esteja com cada um dos nossos espectadores, guie e dirija seus corações para o céu, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém.